Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e nós estamos de volta mais uma vez. Hoje vai rolar aqui no canal o penúltimo episódio dessa minissérie, Fazendo um Bolo do Começo ao Fim. Hoje é o 5º episódio e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu cubro um bolo com pasta americana e qual o acabamento que eu vou dar hoje. Especificamente eu vou trabalhar um pouco com o glacê real e vou mostrar como cobrir o bolo e deixar o bolo retinho, lisinho com a pasta americana. Vou mostrar como que eu tinjo a pasta americana e como que eu abro os artifícios interessantes também que eu tenho para abrir, além do rolo de macarrão que a gente já tá tão acostumado a usar. Então, se você está chegando agora nesta minissérie, neste vídeo, volta lá e assiste que tem outros 4 vídeos com conteúdo. Eu já fiz a massa do bolo, eu já fiz os recheios do bolo, eu já fiz a montagem do bolo, eu já expliquei um pouco sobre a blindagem de ganache, mostrei como eu faço o ganache, como eu aplico esse ganache no bolo, e hoje com o bolo já blindado de ganache, retinho, lisinho, perfeito, montado, recheado, a gente vai partir para o início da decoração desse bolo, cobrindo e dando acabamento de pasta americana. Vou aplicar também um segundo andar de bolo falso nesse bolo que eu tô fazendo. Então, bora que hoje tem muita coisa legal! Então hoje, para cobrir este bolo, eu vou usar aqui um equipamento que foi assim uma coisa que revolucionou a minha vida na confeitaria. E eu quero mostrar para vocês aqui hoje como utilizar este equipamento para abrir pasta americana para cobrir bolos. Então eu estou usando aqui uma laminadora elétrica. Você não é de manivela, você não precisa ficar lá girando a manivela para a laminadora virar. E ela é antiaderente. O que isso significa? Significa que a gente não precisa ficar untando ou passando amido na pasta americana toda hora. A laminadora da AMD, que é uma empresa que tem materiais diversos, não só para confeitaria, como para cozinha em geral. E esse é um dos meus equipamentos preferidos que eles têm e é sensacional. E hoje eu vou usar essa laminadora, como vocês estão vendo aí no vídeo, para cobrir o bolo de pasta americana. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui com essa laminadora é o como você consegue agilizar o seu trabalho, como poupa também as nossas mãozinhas, nossos braços da sova da pasta americana, que a gente sabe que muitas vezes quanto maior é o bolo, quanto mais pasta a gente tem que usar, mais força a gente tem que fazer para sovar, para tingir. E hoje eu vou sovar essa pasta e vou tingir essa pasta com a ajuda da laminadora. Eu não vou só cobrir o bolo com a laminadora, como eu vou sovar e tingir a pasta também. Então aqui eu estou usando uma pasta americana industrializada. Você que está me assistindo aí em casa pode usar a sua pasta de preferência, tá? Hoje em dia a gente tem várias marcas de pasta americana no mercado. Você pode escolher qual é a melhor, qual você prefere, se você prefere comprar alguma marca específica, se você prefere fazer em casa. Quem sabe um dia, aqui no canal eu não ensino a fazer uma receita de pasta americana, mas hoje eu estou utilizando uma pasta industrializada. Eu acabei de tirar ela do pacote e eu vou usar a laminadora com a abertura maior que ela tem para começar a sovar essa pasta. Eu não vou nem começar a sovar na mão, vou tirar da embalagem e já vou começar a passar ela direto na laminadora. E aí eu passo ela na laminadora, dobro, passo de novo, até ela ficar maleável, e isso facilita muito a nossa vida. Para este bolo eu vou tingir a pasta com uma tonalidade de amarelo, um amarelo gema um pouco mais claro, não tão forte. Então eu vou usar aqui um corante em pó lipossolúvel da Luli Candy, que é, na minha opinião, a melhor marca de corantes em pó que existe no mercado. Eles têm corantes lipossolúveis, hidrossolúveis e uma infinidade de cores que é impressionante. Mas aí você vai me perguntar, você vai tingir a pasta americana com corante em pó lipossolúvel? Sim, e fica super homogênea a massa, não fica com pedaços de corante na massa, não resseca a massa, e a melhor parte é que esses corantes em pó da Luli Candy não desbotam como os corantes em gel e líquidos que você encontra em outras marcas no mercado.
O que acontece, se você não sabe do que eu estou falando, os corantes em gel e corantes líquidos, existem diversas marcas hoje em dia no mercado e até existem corantes muito bons que chegam em tonalidades muito boas. Mas o que acontece, a maioria deles, com o efeito da luz, desbotam com muita rapidez. Algumas cores mais do que outras, mas em geral todas desbotam num período de algumas horas, já começam a perder cor com o efeito da luz. O que isso significa? Significa que você corre o risco de fazer um bolo com o corante em gel ou líquido e o bolo durante a festa ou mesmo antes da festa, antes do bolo ser entregue, ele perder tonalidade daquela que era original enquanto ele fica sob o efeito da luz. E os corantes em pó, tanto os hidrossolúveis quanto os lipossolúveis, não sofrem esse tipo de desbotamento por causa da luz. Não pelo menos tão rápido. Eu já fiz bolos para exposição, ou seja, bolos falsos para ficarem expostos, que duraram aí meses até anos e não tiveram um grau de desbotamento assim, de cores, não pelo menos que fosse perceptível ao olho, e eles ficaram assim em exposição durante muito tempo. Então um ponto muito positivo desses corantes, além da quantidade de tons de cores que existem, é essa vantagem dele não desbotar com a luz, assim como os corantes em gel desbotam. E eu vou colocar um pouquinho, agora que eu já sovei um pouco a minha massa na laminadora, eu vou pegar a massa um pouco mais aberta, vou jogar um pouco do corante na massa, vou dobrar ela e vou começar a passar na laminadora. Passo na laminadora e dobro, igual eu estava fazendo na hora de sovar a massa, até a massa ficar inteira, homogênea, da cor que eu quero. Se você, por acaso, sentir, dependendo da pasta que você estiver usando, que ela está ficando mais pegajosa, principalmente se você estiver tingindo a massa com um corante em gel, você pode nesse momento começar a adicionar um pouco de amido de milho ou de açúcar impalpável para essa massa não ficar muito grudenta e começar a grudar na sua mesa, na sua mão, no seu rolo ou na sua laminadora, se você tiver a sorte e o privilégio de ter uma laminadora dessa, que é sensacional. Se você sentir que não precisa, que a massa não está grudando, tá ok, não precisa pôr. Quanto menos amido e açúcar impalpável a gente puser na pasta americana, mais maleável e com menos risco de rachaduras ela vai ficar. Então, você vai sovar essa massa, se você tiver com a massa branca e estiver tingindo ela de alguma cor, você vai sovar ela até ela ficar totalmente homogênea da cor que você quer. Aqui no caso, minha massa já ficou homogênea, já está da cor amarela que eu gostaria. Eu vou começar a me preocupar em abrir esta massa mais fina em um formato mais regular para que eu possa partir para a cobertura deste bolo. Então, o que é que vai acontecer? Neste caso, esta laminadora tem 37 centímetros de comprimento, ou seja, eu consigo abrir uma pasta de até 37 centímetros de comprimento. Isso é uma limitação? Não mesmo. Por quê? É possível cobrir bolos cobrindo a lateral e o topo separadamente. Então, se fosse um bolo muito grande, a gente ia conseguir usar a laminadora. Você pensar, ela tem um limite de tamanho, então tem bolos que eu não vou conseguir cobrir? Vai, porque você consegue, usando a técnica de cobrir a lateral e o topo separados, você consegue cobrir qualquer tamanho de bolo. Como neste caso eu vou cobrir dois bolos com tamanhos que cabem dentro desta laminadora, dentro dos centímetros que tem de comprimento da laminadora, eu não vou precisar usar esta técnica de cobrir separadamente o topo e a lateral. Então, eu vou cobrir direto, tradicionalmente, como todo mundo já conhece, aquela coisa de cobrir o bolo assim, e aí você vai ajeitando, eu já vou explicar isso. Porque eu vou cobrir um bolo de 20 centímetros e um bolo de 15 centímetros. Como é feito para você saber a circunferência ou o tamanho da pasta que você precisa antes de cobrir o bolo? Você vai sempre medir, se o bolo for redondo, você vai fazer o seguinte, você vai medir o tamanho da circunferência, por exemplo, este bolo que vamos cobrir agora, que eu passei o ganache, tem 20 centímetros de diâmetro. Então, a pasta ela tem que ter 20 centímetros de comprimento em cima, em todos os sentidos, porque é um círculo. E aí eu tenho que medir quantos centímetros tem a altura do meu bolo, ou seja, a lateral. Neste caso, o meu bolo está com 12 centímetros de altura. E aí o que você vai fazer? Você vai somar 20 mais 12 e mais 12 de novo. Porque se você for pensar,
em todos os lados do bolo, a massa tem que subir a lateral inteira, atravessar os 20 centímetros de diâmetro do bolo e depois descer a lateral inteira. Então você sempre faz, para saber o tamanho da pasta, do tamanho da circunferência da pasta que você tem que abrir para um bolo redondo, você faz 2 vezes o tamanho da altura da lateral, mais uma vez a circunferência do seu bolo. Nesse caso, nós vamos fazer 2 vezes 12 centímetros mais 20 centímetros, totalizando 44 centímetros de circunferência de pasta americana. Aí você vai me perguntar, mas você acabou de falar que a sua laminadora tem 37 centímetros de comprimento, como você vai abrir uma massa de 44 centímetros? Eu não vou conseguir abrir uma massa de 44 centímetros, só que o que acontece? 37 centímetros está muito perto de 44, se você for fazer a conta, são 7 centímetros de diferença. Então, a hora que eu abrir, eu vou abrir um retângulo cujo comprimento dele tenha 44 centímetros. E aí, aqui a largura vai ter 37. E como é muito perto dos 44, ao invés de eu cobrir topo e lateral, eu vou abrir uma pasta um pouquinho mais grossa do que eu gostaria, e a hora que eu tiver esse retângulo, eu vou só finalizar com um rolinho, abrindo no sentido da largura para aumentar esses 37 um pouquinho, e a hora que eu conseguir cobrir o bolo, ele vai ter o tamanho que eu preciso. Já no bolo de 15 centímetros, eu nem vou precisar ter esse esforço, porque o bolo de 15 centímetros, por mais que ele seja falso, o tamanho dele é o mesmo. Então, nós temos 15 centímetros de diâmetro, 12 de altura também. Fazendo a conta, nós temos 2 vezes 12 centímetros mais 15. E isso resulta num total de 37 centímetros exatamente. Então, no bolo de 15, eu não vou precisar fazer nada. Vai ser exatamente do tamanho que vai sair da laminadora, eu já vou conseguir cobrir o bolo de isopor perfeitamente. Então, explicado essa parte, eu vou aos poucos abrindo essa massa e regulando a largura entre os rolos da minha laminadora até chegar numa espessura ideal. Quanto mais retinho o meu bolo tiver, menos grossa a camada de pasta precisa ser. Então eu vou mais ou menos abrir a minha massa aí por volta de meio centímetro de grossura, e aí eu vou dar aquela finalizada, ela vai afinar mais um pouquinho, a camada realmente não vai ficar muito grossa, mas é porque o bolo está bem estável, bem retinho, então eu não preciso me preocupar em esconder muitos defeitos com a camada de pasta. Outra coisa que costuma acontecer é formar bolhas, tanto quando você já cobriu o bolo, quanto antes, quando você está abrindo a massa, às vezes formam algumas bolhas de ar na pasta americana. Como resolver este problema é muito simples. Você vai numa farmácia e comprar aquelas agulhas de seringa que vêm lacradas, que são descartáveis. Compra aquelas agulhas que elas são muito, muito, muito fininhas, porque se você for usar palito de dente ou alfinete, que às vezes são um pouco mais grossos, os furos vão aparecer. Essas seringuinhas que é para injetar alguma coisa nas pessoas, que eu não sei exatamente o que é, são muito, muito finas. Então, com essas agulhinhas de farmácia, você consegue furar a pasta, esvaziar aquela bolha de ar com os dedos, com o furinho que você fez, e o buraco vai ser quase imperceptível de tão fininha que é essa agulha. Então você compra isso na farmácia e você consegue tirar as bolhas de ar, tanto na hora que você está abrindo a massa, que você vê bolhas de ar, algumas pastas deixam mais bolhas, outras menos. Tanto depois, quando você já cobriu o bolo, às vezes acontece de surgir uma bolha ou outra no bolo. Principalmente usando a técnica do ganache, o bolo fica meio impermeável. Se você não tirar todo o ar direitinho na hora que você cobre o bolo, podem aparecer algumas bolhas depois. Então aí com essa agulha você consegue furar ali onde tem a bolha, esvazia aquele ar e aí pronto, fica quase imperceptível o furo que você fez. Eu abri a pasta na espessura que eu gostaria, tirei as bolhas de ar que se formaram e agora eu vou dar aquela alongada com o rolo só para chegar no tamanho que eu quero. Feito isso, eu passo um pouquinho de amido de milho em cima da massa. Outra coisa que é interessante fazer é passar amido ou açúcar impalpável na mesa, porque apesar do rolo aqui no caso ser antiaderente, a mesa pode às vezes grudar a pasta. Então se você estiver abrindo com o rolo a sua pasta americana, sempre toma cuidado para ver se a sua pasta não está grudando na mesa. Você vê que você começa a abrir, ela começa a grudar no rolo, também passa um pouquinho de amido ou açúcar em cima, embaixo, vai sempre conferindo, mas sempre em quantidades pequenas para você não ressecar demais a pasta americana. E aí agora que eu já tenho a pasta do tamanho que eu quero,
e eu passei um pouquinho de amido em cima, eu enrolo a minha pasta no rolo. Essa é a maneira como eu faço. Se você está acostumado a fazer de outro jeito, conhece outra técnica, não tem problema nenhum. Eu estou mostrando aqui a maneira como eu costumo fazer. Eu costumo enrolar a minha pasta no rolo, e aí eu levanto isso, e aí eu vou desenrolando sobre o bolo aquela pasta americana. Detalhe importante, o ganache que a gente usa para blindar o bolo agora, ele não fica pegajoso, ele não gruda nada. Depois que esse ganache seca, ele não gruda, ele fica impermeável e sem aderência nenhuma. Então, antes de você cobrir o bolo, você precisa passar alguma coisa neste ganache para que a pasta grude. Neste caso, eu estou usando gel de confeiteiro ou gel de brilho. Você pode usar também água ou cola de CMC ou até mesmo alguma geleia. Eu estou usando aqui gel de brilho, eu passo uma camada fina com o pincel. Tomar cuidado neste momento para você não passar em quantidade grande nenhum tipo desses artifícios para grudar, porque se você passar demais, a pasta, em vez de grudar no ganache, ela vai ficar deslizando, e corre o risco de rachar onde tem a quina do bolo, e corre o risco de criar mais bolhas no bolo durante o processo de decoração. Então você cobre e de repente começa a aparecer bolha no bolo, um monte de bolha, porque está muito lubrificado o bolo com alguma coisa e a pasta não adere direito. Só realmente uma camada para o bolo ficar mais grudentozinho, e aí você vai cobrir o bolo. No caso aqui eu estou mostrando como enrolar a pasta no rolo e depois você ir desenrolando em cima do bolo. Feito isso, eu vou usar 2 alisadores de pasta americana. Existem diversas marcas, diversos modelos no mercado. Eu gosto muito de usar esses alisadores de acrílico, porque além deles serem maiores que alguns que vendem nas lojas de confeitaria, eles alisam muito bem. Então eu vou primeiro alisar a superfície do bolo com o alisador. Por que primeiro a superfície? Porque se tiver alguma bolha ali em cima, eu já empurro ela para os lados antes de selar o bolo dos lados. Porque não adianta nada eu fechar o bolo ali com a pasta e depois eu resolver tirar as bolhas que ficaram em cima na lateral, não vai ter para onde sair. E aí então eu passo a me preocupar em cobrir a lateral. E como eu faço isso? Eu vou aos poucos e virando o bolo, eu meio que seguro a parte de baixo da pasta sem puxar a pasta, e com a outra mão eu me preocupo em ir grudando a pasta de cima para baixo, também sem arrastar a pasta para baixo, porque isso você pode rasgar a pasta. Então você tem que se preocupar em colar a pasta na lateral do bolo de cima para baixo, para evitar que formem bolhas, segurando a pasta aqui para ela não formar nenhum grumo, nenhuma fenda. E aí então você vai aos poucos, faz isso um pouquinho, vira o bolo, faz isso um pouquinho de novo, vira o bolo, e vai fazendo isso virando o bolo todo, até você dar quantas voltas necessárias e chegar a cobrir o bolo inteiro de pasta americana com cuidado. Por que eu falo para você não empurrar a pasta nem com uma mão, nem puxar com a outra? Porque isso pode rasgar a pasta americana. Você não está querendo puxar ela para baixo igual você cobre uma cama e aí você empurra o lençol para deixar ela mais esticada. Isso não funciona com a pasta americana. Se você for tentar cobrir um bolo de pasta americana igual você coloca um lençol na cama, você vai rasgar a pasta americana. Você tem que ir com muito cuidado, porque é uma massa de açúcar e se você tentar puxar, ela não vai ter uma elasticidade tão grande de aguentar isso. E aí você vai ter aparecer rachaduras na quina entre a superfície e a lateral, ou às vezes até mesmo no meio da lateral do bolo vão aparecer algumas rachaduras, e aí você vai ter que ter o trabalho de ficar alisando isso para sumir, e às vezes se a rachadura for muito grande, você vai ter que cobrir o bolo inteiro de novo. Então esse é um processo que você vai fazendo aos poucos, com cuidado, sem puxar e sem muita pressa. Muito interessante aqui agora, se você estiver trabalhando no ar-condicionado, nesse momento é bom que você não esteja, porque o ar-condicionado resseca muito ar e a pasta resseca mais rápido. Então, quando você for começar a cobrir um bolo, deixa sem ar-condicionado, porque você consegue ter um tempo um pouquinho maior de manuseio dessa pasta sem ela começar a formar uma película e rachar. Feito isso, você vai com os alisadores agora começar a dar uma primeira alisada na lateral toda para você meio que vincar a pasta na tábua do bolo. Aí você vai cortar o excesso de pasta que sobrou para os lados com um estilete ou uma faquinha, alguma esteca, alguma coisa. Eu gosto muito de usar o estilete porque ele corta de maneira muito precisa. Às vezes você vai fazer algum bolo que não vai ter nenhum acabamento ali embaixo. Se você faz isso com o alisador e corta com o estilete bem rente assim,
o bolo fica perfeito, não fica aqueles rasgadinhos, nem amassado, a pasta acaba reto e começa a tábua também reto, fica, às vezes não precisa nem de acabamento nenhum. E aí depois você tirou esse excesso, guarda essa pasta num saquinho para ela não ficar ressecando, e aí você vai se preocupar em alisar o bolo com mais calma. Se você for fazer uma quina mais retinha, você vai se preocupar nessa hora. E como eu faço isso, você está vendo aí no vídeo agora, eu pego os dois alisadores. Eu me preocupo em apoiar na lateral do bolo, 90 graus, e o outro em cima. E aí, esse aqui eu faço o movimento para lá e para cá, na circunferência do bolo, e com essa mão eu me preocupo em empurrar a pasta para frente. Não aperta o bolo para baixo, porque senão você vai começar a quebrar o ganache, afundar o bolo. O movimento não é com muita força, e é esse aqui fazendo isso e esse aqui fazendo isso em direção ao outro alisador. Então o alisador está aqui, o outro está aqui, e eles vão fazer assim, ó. Esse vai fazer isso e esse vai fazer isso. E aí aos poucos você vai fazendo isso na volta do bolo inteiro, e quanto mais reto tiver o bolo... Essa parte não funciona se o seu bolo não estiver retinho, tá? Você não vai conseguir quinar... Eu tô olhando do lado errado, gente. Você não vai conseguir quinar um bolo se o seu bolo embaixo da pasta não estiver retinho, se o seu ganache não estiver retinho, porque a pasta não vai conseguir esconder os defeitos, principalmente se você começar a alisar demais, ela vai mais mostrar os defeitos que tem ali embaixo do que esconder. Então se o seu bolo estiver retinho, dá para fazer isso direitinho, você vai fazendo esses movimentos ao redor do bolo inteiro com os alisadores, e aí o seu bolo vai ficar com aquela quininha perfeita. Lembrando que é uma coisa muito importante agora, não é obrigatório quinar um bolo para um bolo ser considerado bonito ou bem feito, tá? Isso é uma coisa que começou a virar moda aqui no Brasil, mas isso é um detalhe estético que você pode escolher fazer ou não. Ninguém é obrigado a fazer bolos com quinas. Bolos com quinas é um estilo de decoração que você pode optar por fazer ou não. O que é legal é o bolo ser nivelado, ou seja, ele não tá nem assim nem assim. Ele ser reto, não ter aquela barriga onde você começa a ver que o recheio está empurrando a pasta para fora. Isso é uma coisa que esteticamente é considerado um acabamento bonito ou não. Agora, uma quina perfeita no bolo não é critério de bolo bem feito ou bolo mal feito. Quina perfeita nada mais é que uma escolha na decoração do seu bolo. Você não é obrigado a quinar bolos ou obrigado a não quinar. Você pode fazer tanto um bolo quinado quanto um bolo não quinado. Você fala, mas e se eu for fazer um bolo não quinado? Você cobre o bolo, alisa a lateral, alisa o topo, mas você não vai ficar se preocupando em juntar a pasta da lateral com a pasta do topo para formar aquela quina bem pontudinha. Você vai simplesmente deixar o bolo reto em cima e reto do lado, só que a caidinha aqui vai ser mais arredondada e isso não tem problema nenhum. Para cobrir o bolo de 15 centímetros, que é de isopor, eu segui exatamente o mesmo passo a passo que eu usei para cobrir este bolo de 20 centímetros. Eu não vou demonstrar eu cobrindo este bolo porque ia ficar muito repetitivo, porque o processo é exatamente igual, não muda absolutamente nada. Eu passo gel também no isopor, cubro o bolo da mesma forma, enrolando a massa no rolo e depois desenrolando em cima do isopor e faço os mesmos processos. Então eu já tenho aqui os dois andares cobertos, o andar de 20 centímetros e o andar de 15 centímetros. Lembrando que para cobrir estes bolos, para o andar de 20 centímetros, eu usei 600 gramas de pasta americana e para o andar de 15 centímetros eu usei 400 gramas de pasta americana. Isso também não é uma regra exata. Por quê? Como eu já disse anteriormente, se o seu bolo tiver um pouco menos reto ou com mais defeitos, seria interessante você cobrir com uma camada mais grossa. Se você às vezes sente que o seu bolo está um pouco menos estável, uma pasta mais grossa pode ajudar a estabilizar um pouco. Então, pastas mais grossas ou mais finas podem ser escolhidas por quem está fazendo o bolo, até mesmo quando a decoração pede isso. Às vezes você precisa de uma pasta mais grossa, porque você sabe que depois que o bolo estiver coberto, você tem que fazer algumas ranhuras, algumas marcações, alguma textura no bolo, que se a pasta estiver muito fina, por exemplo, você vai acabar rasgando e vai aparecer o ganache, entendeu? Então não é uma regra, mas para este bolo que eu estou fazendo, eu usei 600 gramas por de 20
e 400 gramas para o de 15, pode ser mais inclusive e às vezes pode até ser menos. Se você quiser economizar a pasta e souber cobrir o bolo muito bem, você pode até usar camadas mais finas e economizar mais pasta americana. E agora, para empilhar estes bolos, como o meu andar verdadeiro é o de baixo e o andar de 15 é extremamente leve, eu não preciso fazer nenhuma estrutura de apoio, nem estacar o bolo como a gente às vezes faz. Às vezes não, toda vez que o bolo de andar tem andares verdadeiros, a gente precisa estruturar esse bolo muito bem para que os bolos que estão embaixo não desmoronem e afundem. Como aqui o bolo tem só 2 andares, o andar de cima é falso, extremamente leve, e a gente não vai ter nenhuma peça pesada em cima desse bolo, você não vai precisar fazer nada além de colar este bolo com glacê real em cima do outro bolo, que é o bolo verdadeiro. Para o glacê real, eu estou usando aqui uma mistura para glacê real também pronta. Você pode usar da marca que você preferir. Eu estou usando uma mistura pronta e vou misturar água no pó pronto para o glacê real, que também vai de acordo com as instruções de cada fabricante. É possível utilizar um glacê real feito em casa completamente. Eu geralmente não costumo usar pela simples praticidade da gente ter um produto que facilita a gente ter que abrir ovo, separar a clara, bater com ácido cítrico ou limão e também ajuda na durabilidade, porque um glacê real feito em casa, apesar de ter um sabor muito gostoso, ele tem uma durabilidade muito menor. Então hoje em dia a gente tem artifícios para que algumas coisas possam ajudar a gente tanto na durabilidade quanto na praticidade. Eu defendo isso em alguns pontos porque, por exemplo, um glacê real que geralmente é utilizado para finalização e acabamento não vai, por exemplo, interferir em sabor e não tem um sabor tão diferente quanto o feito em casa para que eu fale, não, vou fazer o em casa porque o em casa fica muito melhor, o sabor fica muito melhor. Isso vai fazer diferença no resultado final do bolo. Não vai. Um glacê real industrializado tem um sabor bem similar a um feito em casa e ele tem uma durabilidade, uma estabilidade muito maior. Então, em alguns casos eu defendo sim o uso de alguns produtos industrializados que nos facilitam, como por exemplo da pasta americana também, que apesar de algumas pastas feitas em casa ficarem muito saborosas, não vale a pena o tanto de trabalho que você tem, dependendo da quantidade de pasta que você usa. Às vezes não vale a pena você ficar fazendo quilos e quilos de pasta americana, o tempo que você leva para fazer aquilo, às vezes precisa de um equipamento para uma macieira para bater aquilo se você não for fazer à mão. Então hoje em dia a gente já tem aí na nossa mão ingredientes e produtos industrializados que suprem de forma muito boa o que a gente poderia fazer em casa e acabaria levando mais tempo. Então eu misturei o glacê real em pó com a água. Como eu estou fazendo uma quantidade pequena, eu bati a mão mesmo. Mas se você for fazer uma quantidade maior e precisar de uma estabilidade maior, uns picos mais fortes no glacê, é bom você bater na batedeira com a raquete, não com o globo, porque ele aera muito o glacê e aí ele fica cheio de bolhas e não vai ser interessante. Mas como aqui a quantidade é pequena e é para fazer acabamento pequenininho com o bico perlê, eu não preciso que ele seja muito firme, e eu não vou fazer tanta quantidade. Então eu estou misturando na mão mesmo, com uma colher, o pó com a água, só para isso homogeneizar e dar uma leve expandida. Se você só misturar sem dar uma batidinha, ele vai ficar meio molenga e translúcido. Quando você bate, ele fica mais branco, um branco mais forte e mais estruturado. Para este bolo, essa quantidade de glacê que eu estou fazendo foi mais ou menos 200 gramas de pó para glacê real e mais ou menos 30 gramas de água que eu misturei aí e bati na mão, só para vocês terem uma noção da quantidade que eu usei. Mas o glacê também pode variar quantidades, tanto de água quanto de pó, quanto de volume que você vai fazer. Aqui você vai ver que é só para realmente um acabamento. E agora o que eu fiz? Já colei o bolo de 15 centímetros no bolo de 20, com um pouquinho desse glacê que eu fiz, e eu estou usando aqui um marcador para marcar no meu bolo aqueles pontinhos que a gente chama de poá, e ele é um marcador que você aperta no bolo, ele já dá a marcação dos pontinhos onde vão ficar, e existem marcadores de diversas coisas, de diversas formas para você finalizar o bolo. Para fazer essa decoração que eu estou fazendo aqui, isso nem é extremamente necessário, porque a gente consegue ir fazendo os pontinhos a olho. Mas como a gente tem esse artifício, eu tenho esse marcador aqui, eu vou utilizar ele para ajudar na hora
de eu fazer o glacê, eu não tenho que ficar pensando e medindo muito aonde eu vou colocar o glacê ou não. Então eu vou marcar ao redor dos 2 andares de bolo e vou, com o bico perlê de número 2, eu vou fazer pontinhas de glacê e aí o bolo em cima da bailarina, isso me facilita também. Eu vou colocando o glacê exatamente onde estão os pontinhos que o marcador me guiou, na volta do bolo inteiro dos 2 andares. Cuidados importantes aqui com o glacê real. Primeiro, se você for parar, descansar ali o saco de confeitar por algum tempo, seja para lavar alguma coisa, lavar a mão, ir ao banheiro, fazer qualquer coisa, sempre guarda esse saco de confeitar dentro de um outro saco. Por quê? A pontinha do glacê resseca muito rápido. E aí, a hora que você for voltar, você vai apertar, não vai sair nada porque vai ter secado a pontinha ali, você tem que ficar furando com palito, começa a formar cristal de açúcar no glacê, e aí a hora que você vai fazer, às vezes entope. Então sempre guarda o glacê em um saco a hora que você não estiver usando. Outra coisa, o glacê que está no pote é a mesma coisa, você guarda ele num saquinho. Ou tampa com um filme plástico, alguma coisa, para evitar o ressecamento. E quando você faz um poá no bolo, que é o que a gente está fazendo agora, às vezes o pozinho forma um biquinho, uma pontinha, e a gente não quer esse biquinho. Como fazer para tirar este biquinho? Existe uma técnica muito interessante que facilita muito a nossa vida. Você faz ali uma parte do bolo, claro, você se preocupa em deixar o menos de pontinhas possível, não é porque você tem um jeito de tirar que você vai fazer pontinha em todos, mas faz ali 1/4 do bolo, dos poás, e aí você volta e vai com um pincelzinho pequeno molhado, você vai pincelando a pontinha daquele poá que ficou pontudinho e amassando aquela pontinha. E aí a pontinha some, você não fica depois desesperado para descobrir como tirar. Por que você não vai fazer isso depois de fazer o bolo inteiro? Porque depois que você chegar na volta toda, pode ser que os primeiros já estejam muito secos e aí você não consegue bater com o pincel. Então ele tem que estar já seco o suficiente para o pincel não grudar no poá, mas também não tão seco que você não consiga tirar. Então com um pincelzinho pequeno, molhando na água, assim, tirando o excesso da água, você vai lá e bate no poá e ele abaixa a pontinha e é um jeito muito legal de tirar. Então, feito isso no bolo inteiro, eu vou dar um acabamento com o bico perlê um pouquinho maior, número 4 ou 5, fazendo bolinhas maiores no acabamento do andar de cima e do andar de baixo, e depois bolinhas menores em cima, entre uma bolinha e outra, só para dar um charme, uma gracinha ali no bolo. E essa vai ser a decoração base do nosso bolo, antes da gente entrar com as peças de açúcar. Então o bolo fica assim, amarelinho, 2 andares, poás brancos por todo o bolo, acabamento também em glacê real. E em seguida eu vou ensinar a fazer orquídeas de açúcar modeladas, aramadas, para a gente aplicar nesse bolo com algumas folhagens também feitas em açúcar, que é o que vai dar o acabamento e a decoração do bolo, que isso a gente só vai ver na semana que vem, no último vídeo dessa minissérie, fazendo um bolo do começo ao fim. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um beijo para todo mundo e até semana que vem.